E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena, sejam todos bem-vindos ao Resenha do Lucena. E neste sábado, dia 29 de maio, com certeza, o jogo mais esperado do ano de 2021, final da Liga dos Campeões, a tradicional UEFA Champions League, entre Manchester City e Chelsea. Chelsea é um azarão e o Manchester City a gente vai falar bastante aqui sobre Guardiola. O Guardiola voltando a disputar uma final de Liga dos Campeões. O jogo vai ser realizado às 4 horas da tarde, 16 horas pelo horário de Brasília, e vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook do TNT Sports Brasil, que é o antigo Esporte Interativo, também na TNT, e eu vou colocar aqui embaixo todos os canais da TNT na TV por assinatura, e também no streaming, no aplicativo, né? No estádio TNT. Então vocês podem assistir ao vivo, o jogo vai ser realizado no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal. Era para acontecer em Istambul, na Turquia, mas por conta da Covid-19 foi alterado neste mês, hein? Neste mês a UEFA foi lá e mudou o jogo da Turquia para Portugal. Ano passado também foi realizada as finais, a última fase em Portugal, e nesta temporada se repete. Lembrando que as autoridades portuguesas autorizaram, né, a capacidade de ter público no estádio em 33%. Então vai ter mais ou menos 16.500 torcedores no estádio, assim como a gente viu também na final da Liga Europa, na vitória nos pênaltis do Villarreal contra o Manchester United, né? Até essa divisão da venda dos ingressos, a UEFA deu 6.000 ingressos para cada time distribuir, né? Vender para os seus torcedores, e além disso colocou 1.700 ingressos à venda na última terça-feira, todos esgotados rapidamente, né? Inclusive as torcidas, a gente sabe dos antigos hooligans ingleses, as torcidas do City e do Chelsea arrumaram confusão lá em Portugal na noite da última quinta-feira, cenas lamentáveis lá que a gente não espera, principalmente ainda em tempos de pandemia, né? Apesar da Europa estar com a vacinação muito avançada, mas são cenas lamentáveis, aglomerações e brigas para piorar entre os torcedores. Bora falar então um pouquinho das prováveis escalações, depois eu vou trazer alguns números aqui de curiosidades, né? O Manchester City, o Gundogan já vem sentindo uma lesão há um tempinho, saiu hoje do treino, mas eu acho que deve ir para o jogo. O Guardiola acho que não deve abrir mão do Gundogan, ele deve ter saído do treino inclusive para se preservar para a final, né? Então o provável Manchester City com Ederson no gol, Walker, Stones, Rubem Dias e Zinchenko, o ucraniano vai na lateral esquerda, o Fernandinho, Gundogan, e aí Bernardo Silva, Mahrez, De Bruyne e Foden. Esse ataque muito móvel, muitas vezes o De Bruyne espetando mesmo como um falso 9, sem uma referência. Então com Gabriel Jesus e com Agüero, que vai estar se despedindo aí do Manchester City, no banco aí do time do Guardiola. Por outro lado, Thomas Tuchel no Chelsea, né? Que o Thomas Tuchel foi vice-campeão na temporada passada, perdeu lá em agosto o título do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique, 1-0, né? Gol do Coman. Deve colocar em campo o Mendy no gol, Christensen, Thiago Silva e Rudiger na zaga, 3 zagueiros mesmo. Aspilicueta, Jorginho, Kanté e Chilwell no meio de campo. E no ataque, o Mount, o Pulisic e o Timo Werner. Então vai num 3-4-3, como ele já vem jogando há um bom tempo, né? E é importante destacar que as duas equipes atuaram muito nessa temporada, né? O City fez 60 jogos e o Chelsea 58 jogos. O aproveitamento do City é melhor nesses 60 jogos, 47 vitórias, 6 empates e apenas 7 derrotas. E o aproveitamento do Chelsea nos 58 jogos, ele venceu 33, empatou 14 e perdeu 11. E aí algumas curiosidades então da final, essa vai ser a 8ª decisão entre times do mesmo país. Em 2001, Real Madrid e Valência, ambos da Espanha. Em 2003, Milan e Juventus. Em 2013,
Bayern e Borussia Dortmund. Em 2014, Real e Atlético de Madrid. E em 2016, Real Madrid e Atlético de Madrid novamente. Então essa 8ª decisão entre clubes do mesmo país. Nós vimos na temporada passada, mais uma final nesse ano, novamente entre times brasileiros na Libertadores, né? O Palmeiras venceu o Santos por 1-0. E aí também essa final de UEFA Champions League pode igualar o recorde que já aconteceu em 6 edições anteriores, nessa era moderna desse chamado Liga dos Campeões, desde 1992, tendo 4 brasileiros em campo. Então o Ederson, o Fernandinho e o Thiago Silva certamente serão titulares. E aí, se de repente o Gabriel Jesus entra em campo, ele se torna o 4º também, e aí empata, né, com 6 edições anteriores que tiveram 4 brasileiros em campo numa final. E por falar em Fernandinho, o Fernandinho pode se tornar o primeiro brasileiro a levantar a taça como capitão. Vários brasileiros já venceram a Liga dos Campeões, alguns venceram a Liga dos Campeões e Libertadores também. O Fernandinho não é a Libertadores, mas tem a chance de ser o primeiro brasileiro a levantar a taça da Liga dos Campeões como capitão. E agora eu deixei no finalzinho aqui para falar sobre ele, Pep Guardiola. Eu tenho 2 livros dele aqui, inclusive, no meu cenário, porque para mim é o melhor técnico que eu já vi, né, no futebol. Tem vários outros muito bons, mas para mim o Guardiola é o melhor. E aí a gente tem que lembrar que ele não chega numa final de Liga dos Campeões, não disputa há 10 anos. Há 10 anos. Mesmo assim, ele ainda continua com essa ótima reputação no futebol mundial, né? Ele ganhou nas temporadas de 2009 e 2011 com o Barcelona, com aquele timaço do Barcelona, o trio MSN. E se ele vencer, para vocês terem uma ideia, ele chega ao patamar de técnico com o maior número de títulos da Liga dos Campeões. 3 conquistas, assim como outros 3 treinadores. Zinedine Zidane, o francês, todos eles pelo Real Madrid. Carlo Ancelotti, o italiano. E também o inglês Bob Paisley. Todos eles com 3 taças. E aí, galera? Vocês acham que o Guardiola sai dessa zica aí e volta a vencer uma Liga dos Campeões? Ou o Chelsea, que é considerado azarão, apesar de pagou bastante grana pelo Timo Werner. É engraçado, né, que o Chelsea, assim como ganhou em 2012 também, perdeu aquela outra final para o Manchester United, nessa temporada não tem um investimento tão forte do russo Roman Abramovich, e mesmo assim a equipe performando bem, ficou em 4º no campeonato inglês, mas chegou na final da Liga dos Campeões, eliminando várias potências. Para mim, vai dar Manchester City. Eu acho que vai ser até um jogo tranquilo para o City. Vou colocar aí no placar 3-1. Apesar de, nos 3 jogos entre City, entre Thomas Tuchel e Guardiola, já que o Tuchel chegou nessa temporada no Chelsea, o Chelsea venceu 2. Em vários deles o City estava com reservas, porque teve um calendário muito cheio mesmo, apesar que só fez 2 partidas a mais que o Chelsea na temporada, né? 60 do City, 58 do Chelsea. Mas eu acho que vai dar Manchester City, meu palpite 3-1. Quero saber o palpite de vocês, coloquem aqui embaixo se o City ganha e tira essa zica aí do Guardiola, ou se o Chelsea, o azarão dessa edição, vai lá e conquista o campeonato. Se você curtiu o vídeo, dá o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações do Resenha do Lucena. Um grande abraço, esperamos ver um bom jogo, né? Um grande jogo, ano passado foi legal, o Paris Saint-Germain e Bayern, aquela final quando foi aquela final entre Tottenham e Liverpool, que eu acabei não falando aqui nas 8 finais, Tottenham e Liverpool também, foi uma final meio xoxa, né? Então vamos esperar que essa seja uma final bacana. Tá bom? Bom final de semana a todos, grande abraço!